Você já pensou em Fernando Diniz na seleção brasileira? O vídeo de hoje do canal do Nicola vai trazer informação que repercutiu na Espanha, assegurando que ele é um dos nomes cogitados pela CBF para substituir o Tite. Bora falar também sobre o São Paulo com uma bomba que vem do Peru. Segundo a imprensa de lá, a final da Sul-Americana pode ser São Paulo e Melgar. Você vai entender daqui a pouquinho. Vou falar também sobre o Palmeiras. Edmundo, o craque, afirma que o motivo real do não acerto entre Verdão e Diego Costa era algo que ninguém imaginava. Fala ainda sobre o Atlético Mineiro, as últimas do mercado, bastidores, renovação de contrato importante no Corinthians e muito mais. Antes deixa eu só me apresentar. Sou Jorge Nicola, jornalista esportivo, dono de um canal no YouTube com quase 1.220.000 inscritos, que tem a missão de deixar você super bem informado sobre as coisas do seu time do coração. Queria contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Betano, casa de apostas esportivas que é patrocinadora master do Fluminense e do Atlético Mineiro. Nessa quarta é dia de se dar bem na Betano. Daqui a pouquinho tem Flamengo e São Paulo, jogo da Copa do Brasil. Vitória do Fla paga 1,53, o empate paga 4,15. Será que não pode ter um empate? Além da vitória do São Paulo pagando 6,40. À tarde, depois que o Maccabi Haifa fez 1-0 no PSG, apostei na virada e levei um belo troco. Tem ainda outras possibilidades para essa quarta-feira: River Plate, Banfield, Lanús e Boca, além de jogos da quinta-feira nas competições europeias. Para participar da Betano é super simples, pega o link que eu vou deixar no comentário fixo, já faz seu cadastro e sai apostando, beleza? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. E o Fluminense admitiu pela primeira vez de forma pública que pode se tornar uma SAF, Sociedade Anônima do Futebol. Na última terça-feira houve uma reunião do presidente Mário Bittencourt com representantes do BTG Pactual em São Paulo, e o Flu permitiu ao BTG que comece a prospectar possíveis interessados no mercado. Quero contar também que o auxiliar técnico do Crespo, ex-treinador do São Paulo, o auxiliar é o Juan Branda, revelou via Instagram que já comprou o ingresso para assistir ao São Paulo na final da Sul-Americana. E a postagem dele dizia o seguinte, abre aspas: não pudemos ver o Morumbi lotado, agora vamos viver a experiência do Mário Kempes lotado. O Mário Kempes é o estádio em Córdoba que vai receber a partida final da Sul-Americana. O Branda e o Crespo não puderam ver o Morumbi lotado por causa da pandemia, eles não tiveram essa oportunidade. E é bem legal essa relação que o Crespo e seus auxiliares têm com o São Paulo, mesmo depois de deixarem o clube. Bora falar sobre James Rodrigues, alvo de várias especulações envolvendo clubes brasileiros. Chegou a negociar de forma quente com o Botafogo e ele tem um novo clube. Trocou o Al Rayyan do Catar pelo Olympiacos da Grécia, 500 mil euros pelo empréstimo de uma temporada. Se quiser comprar o jogador em definitivo, vai precisar desembolsar mais 3 milhões de euros. O Olympiacos ainda vai ter ajuda do Al Rayyan com parte dos salários. Era um negócio viável para clubes brasileiros. O que pegou foi a vontade do jogador colombiano de não voltar para a América do Sul. Para fechar o giro de notícias, contar que o ex-auxiliar do Vasco, o João Corrêa, deu uma entrevista ao pessoal do Atenção Vascaínos, revelando que só deixou o clube por causa do Emílio Faro. O técnico interino do Vasco, nas últimas rodadas, não queria a permanência do João e por isso ele acabou sendo demitido. A saideira do giro de notícias envolve Neto Moura, que já teve seu novo contrato registrado com o Cruzeiro. Ele foi comprado junto ao Mirassol, R$1,5 milhão parcelados, que garantiram 50% dos direitos econômicos à Raposa. O jogador é indefinitivo, atleta do Cruzeiro, vínculo até dezembro de 2025. Agora sim, bora para as notícias curtas, mas muito importantes. Primeira delas, Vanderlei Luxemburgo não será o técnico do Peixe, apesar das conversas avançadas com o presidente Andrés Rueda. O comitê de gestão, que é aquele órgão que ajuda o presidente nas principais decisões, votou de forma contrária à contratação do técnico. Luxemburgo pode até ser contratado como executivo de futebol. O comitê de gestão é contrário à sua contratação como treinador. 4 votos contrários, 2 votos a favor do Luxo. Dessa maneira, Andrés Rueda vai ter de descascar esse pepino, encontrando um outro nome. Jorge Sampaoli foi sondado, disse que não trabalha em 2022. Também houve um contato com o BKSS nessa terça-feira, outro técnico argentino que recusou a possibilidade de comandar o Santos. Se você, dirigente do Peixe, contrataria quem para treinar? Use o espaço para comentários e deixe sua opinião. Bora falar agora sobre Fernando Diniz, informação que vem do jornal Marca da Espanha e que bombou nas últimas horas. Segundo a publicação espanhola, a CBF cogita a possibilidade de contratar Fernando Diniz como novo comandante da seleção pós-Copa do Mundo. Seria um dos nomes analisados para a sucessão de Tite. E a justificativa pelo nome do Fernando Diniz passa pelo estilo de jogo dele extremamente ofensivo, bem ao estilo do torcedor brasileiro.
Fiquei bem na dúvida sobre o que pensar sobre a história. Não acho que a capacidade e qualidade de técnicos brasileiros exista muitas opções. Não existem, especialmente se você perde o Tite, quem você vai contratar se você vai buscar um técnico brasileiro? Já falei para vocês algumas vezes que a minha primeira tentativa seria de Guardiola, se ele não topasse, eu tentaria fechar com o Jorge Jesus, que é um cara que conhece bastante o futebol brasileiro. Mas existe um movimento, uma pressão grande interna na CBF para que esse treinador seja brasileiro. E dentre as possibilidades surgiria o nome do Fernando Diniz. Estou muito curioso para saber a sua opinião. Você acha que o Fernando Diniz já está pronto para treinar a seleção, mesmo sem uma grande conquista? Use o espaço para comentários e avalie, beleza? Bora falar também sobre o Atlético Mineiro, que está na bronca com a CBF. Informação que vem do site Goal dá conta de que o Galo, em fevereiro, havia feito um pedido para um reconhecimento de um título de 1937. Trata-se da Copa dos Campeões e o Atlético entende que essa Copa deve ser reconhecida como um título de campeonato brasileiro. Os meses passaram, a gente já está na metade do mês de setembro e até agora a CBF nem se posicionou se topa ou não levar essa história adiante. O Atlético entendeu isso como uma falta de respeito ao clube, nenhum contato, nenhuma resposta, nenhum feedback, e dá para afirmar que a relação entre o Galo e a CBF hoje está desgastada de acordo com a apuração do pessoal do Goal. Até mandei uma mensagem para o pessoal da CBF para ver se eles querem se posicionar ou não. Até agora, nenhuma resposta. Bora mudar de assunto e falar sobre Copa do Mundo. Quanto cada seleção ganha jogando Mundial? Você sabia que existem prêmios? Sim, existem sim. Uma revista chamada Registrated Marketing revelou todos os prêmios que a FIFA vai pagar às seleções participantes da Copa do Mundo. O campeão, por exemplo, vai embolsar 42 milhões de dólares ou 218 milhões de reais. Vice-campeão vai embolsar 30 milhões de dólares ou 155 milhões de reais. Me chama a atenção, diferença pequena entre os valores praticados a partir daí. O terceiro colocado embolsa 27 milhões de reais, o quarto colocado embolsa 27 milhões de dólares, o terceiro colocado. O quarto colocado embolsa 25 milhões de dólares. Todas as seleções participantes terão direito a algum prêmio. Até o último colocado, a pior seleção de todas, vai levar 9 milhões de dólares ou 47 milhões de reais. O total de prêmios distribuídos pela FIFA às 32 seleções será de 440 milhões de dólares. Só mais um detalhe, além de toda essa bolada, a FIFA ainda paga para todas as seleções 1,5 milhão de dólares para despesas com os preparativos para a Copa do Mundo, sobrando grana, Copa extremamente lucrativa para todas as partes. Quero falar agora sobre o Palmeiras, que o Diego Costa quase foi parar no Palmeiras, não é novidade, todo mundo sabe que existiram negociações, o Diego já havia se revelado torcedor do Palmeiras e em algumas tentativas existiram conversas. A informação que eu tinha dava conta de que o não acerto passou pelo Abel Ferreira. O Abel entendia que o Diego Costa, com seu estilo, meio bronco, meio protagonista, poderia causar um racha no elenco e o Palmeiras acabou desistindo da contratação do atleta. O Edmundo Animal, que tem um canal aqui no YouTube, recomendo a vocês que assistam ao canal dele aqui no YouTube, trouxe uma informação diferente. A frase do Edmundo para tratar sobre o assunto é a seguinte, abre aspas: "Tenho uma informação sobre o Diego Costa. O Palmeiras o sondou e o Diego não acertou porque ele tem problemas no joelho e não queria jogar na grama sintética do Allianz. Isso não é achismo, é informação. Foi o Diego que disse não por essa questão do joelho", fecha aspas. Queria ouvir a sua opinião sobre o tema. Se o Diego de fato disse não por conta dessa questão do gramado sintético, é algo a ser pensado? Só para lembrar que o Diego havia deixado o Atlético Mineiro em janeiro desse ano, uma rescisão de forma amigável. Na oportunidade ele tinha praticamente tudo acertado com o Corinthians. O Corinthians desistiu da contratação porque a Taunza pulou fora na última hora. Passou um tempão desempregado, chegou a conversar com o Rayo Vallecano da Espanha, não se acertou com o Rayo Vallecano e foi anunciado nos últimos dias como novo reforço do Wolverhampton. Vai ter a oportunidade de disputar a Premier League. Quem diria, hein? Os clubes brasileiros não conseguiram contratá-lo desempregado e agora ele vai estar na principal competição de clubes nacional de todo o mundo. Bora mudar de assunto e repercutir uma informação que vem do Peru. De acordo com o jornal Líbero, obviamente do Peru, São Paulo e Melgar pode ser a final da Sul-Americana. Aí você deve estar pensando, Nicola, tá louco? A final da Sul-Americana tem São Paulo e Independente Del Valle, certo? Pois bem, o pessoal desse site peruano, é um jornal para ser preciso, trouxe a informação de que
existe a chance de a Federação Equatoriana de Futebol ser punida de forma severa, perdendo a chance de disputar a Copa do Mundo. Essa não é uma novidade, né? Tudo por causa daquela história do Byron Castilho, que é um atleta nascido na Colômbia, e ele foi registrado como equatoriano com 3 anos a menos, enfim, há uma investigação, já houve até um primeiro julgamento. O Chile, que é o maior interessado nessa história, recorreu e vai haver um novo julgamento para ver se o Byron Castilho de fato adulterou seus documentos com a participação da Federação Equatoriana. E nesse caso, da comprovação, até vazou um áudio recentemente em que o Byron Castilho admite ter forjado os documentos. Se, no pior dos cenários, se ficar comprovada a participação da Federação Equatoriana, a FIFA vai ter de decidir se elimina ou não o Equador da Copa do Mundo, e aí nesse caso entraria o Chile. E é em cima dessa história que o site peruano, o jornal peruano Libero, afirma que um time equatoriano Independente Del Valle também pode ser punido. A justificativa para essa comparação, para essa análise, passa também pelo que aconteceu recentemente com os russos. Você vai lembrar que a Federação Russa, por conta dos conflitos com a Ucrânia, foi punida da chance de disputar as eliminatórias, ficou fora da Copa do Mundo, e todos os times russos também deixaram de disputar as competições europeias. Liga dos Campeões, Liga Europa, e isso segue valendo para essa temporada. Fui conversar com o Fred Nantes, que é o diretor de competições da Conmebol, para ver se existia algum nexo nessa possibilidade de, em caso de comprovação do Byron Castilho, de clubes equatorianos também serem punidos. O Fred disse o seguinte, abre aspas, não faz nenhum sentido. O que o clube tem a ver com tal situação? Eu até expliquei, mas de acordo com o Libero, isso poderia estar atrelado a também o que aconteceu com os clubes russos. E o Fred respondeu da seguinte maneira: a comparação com a Rússia é uma estupidez. Se de fato não faz o menor sentido, a punição aos russos passa por motivos completamente diferentes dessa questão que envolve a possibilidade de documentos terem sido forjados por um lateral que é colombiano e que está jogando, na teoria, com 3 anos a menos. Então, se você é São Paulino, está preocupado com a final da Sul-Americana, saiba que o adversário vai ser o Independente Del Valle. Não há a menor possibilidade de o clube equatoriano ser punido por causa de uma suspeita de forjar documentos de um dos atletas da seleção, beleza? 1º de outubro, a data da final, os ingressos inclusive já estão à venda, partida em Córdoba, na Argentina. Bora falar agora sobre um atacante que entrou com um processo contra o Botafogo, o Igor Cássio, que passou pelo clube sem fazer muito barulho ou destaque. Atacante, ele entrou com uma ação contra o clube e ganhou em primeira instância o direito de faturar R$133 mil. Nessa ação ele cobra 13º, férias, salário, multas, além do fundo de garantia que não haviam sido recolhidos. O Botafogo pode recorrer dessa questão. O jogador está atualmente no Anápolis, mas pertence a Tombense, time de Minas Gerais. Para fechar o vídeo, quero falar a respeito do Corinthians, que acertou a renovação do contrato, ou melhor, acertou o primeiro contrato profissional com a grande joia do time sub-17. Já ouviu falar sobre Adrian? Ele veste a camisa 10, tem só 16 anos de idade e assinou esse primeiro contrato com duração de 3 anos. Esse atleta, além de vestir a camisa 10, é o artilheiro do time no Campeonato Paulista da categoria. São 7 gols marcados em 16 partidas. Nesse novo contrato, o Corinthians passa a ter 80% dos direitos econômicos. A multa rescisória para clubes do exterior é de 20 milhões de euros ou 103 milhões de reais. Havia perguntado para uma pessoa da minha confiança sobre as capacidades do Adrian e ele disse que, de fato, na categoria sub-17 é o mais diferente. Recentemente fez um dos gols na vitória do Corinthians por 3-2 contra o São Paulo em campeonato da categoria sub-17. Com a renovação de contrato, com a assinatura do primeiro contrato, o Corinthians fica tranquilo, vai poder utilizá-lo para a médio ou longo prazo subi-lo para o time principal. Eram essas as informações da quarta que eu queria dividir com vocês. Gostou, curtiu o vídeo, deixa like, se inscreve, aquela coisa toda. A gente se encontra às 7 com o programa do Nicola. Abraço!